igreja, a graça e a paz do nosso Deus seja com todos nós. Amém? Mais uma vez estamos aqui para dar continuidade ao tema Viver com Fé e Sabedoria. E no estudo de hoje vamos falar sobre igreja que concilia, ou seja, diante de problemas que geram controvérsias e têm propostas diferentes, como ser uma igreja que busca uma solução que resolva a situação em conformidade com a vontade de Deus, mantendo a prioridade na anunciação do Evangelho. O texto de Atos, capítulo 15, versos de 1 a 31, texto base para a reflexão do nosso estudo de hoje, é um pouco longo para fazermos a leitura toda aqui. E para não tornar o vídeo muito longo, sugiro que você o leia previamente antes de continuar. O texto de Atos, capítulo 15, versos de 1 a 31, traz o relato sobre uma controvérsia na igreja de Antioquia, durante a fase final da primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé. A controvérsia foi de tal ordem que obrigou Paulo e Barnabé a viajarem para Jerusalém e reunirem-se na igreja com os apóstolos e presbíteros para que a questão fosse examinada. O texto menciona que houve grande debate. Destaca também que Pedro e Tiago dão os seus pareceres e, ao final, a igreja toma uma decisão. Por fim, enviam Paulo e Barnabé de volta a Antioquia com a decisão tomada, acompanhados de Judas e Silas, homens notáveis entre os irmãos daquela comunidade de Jerusalém. Esse texto mostra um fato significativo na vida da igreja primitiva, porque demonstra a expansão da igreja para além dos muros de Jerusalém, que aos poucos vai se caracterizando como um movimento dirigido pela força do Espírito Santo e que não se restringe somente ao povo judeu. Vale lembrar alguns pontos importantes no livro de Atos para entender o panorama desta história, ou seja, o contexto em que ocorreu este relato de Atos 15. Os 15 primeiros capítulos do livro de Atos, de 1 a 15, marcam os primeiros anos da igreja sob a liderança de Pedro e dos apóstolos. Nestes capítulos iniciais, vemos as perseguições que a igreja estava sofrendo. Estevão foi apedrejado, Paulo perseguia os cristãos, e com isso muitos fugiram para regiões distantes e entre elas muitos foram para a cidade de Antioquia. O tempo vai passando, Paulo se converte e enquanto isso Antioquia se torna um importante centro estratégico e missionário para a igreja primitiva. Em Atos 11, 19 a 26, temos o relato onde os discípulos são chamados de cristãos pela primeira vez. Lemos em parte desse texto o seguinte: os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Alguns deles, todavia, cipriotas e cireneus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus.
A mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. A comunidade de Antioquia estava crescendo e a igreja de Jerusalém então envia Barnabé até a essa comunidade, conforme vemos lá no livro de Atos, capítulo 11, versículo 22. Barnabé, ao ver a disposição dos novos convertidos neste lugar, entendeu então que precisava de ajuda. Barnabé então resolveu buscar a Paulo. Aqui temos que destacar a decisão de Barnabé em buscar Paulo, que por alguns anos foi perseguidor dos cristãos e agora estava sendo chamado para ajudar a Barnabé na igreja de Antioquia. Antioquia era, na sua maioria, constituída de não-judeus que não haviam sofrido as consequências das perseguições de Paulo e logo não teriam tanta resistência ao receber Paulo. Os judeus, por sua vez, ainda tinham na memória os tempos difíceis causados com as perseguições feitas por Paulo e certamente precisariam reconhecer a transformação nele. Barnabé entendeu que esta era uma grande oportunidade para Paulo demonstrar sua vida nova e também para os judeus entenderem que Deus estava no controle da obra e expansão missionária e apagar de vez as dúvidas sobre a conversão de Paulo. O trabalho de Barnabé e Paulo em Antioquia foi muito importante. Em Atos 11, 26, diz que eles ficaram durante um ano inteiro e ensinaram numerosa multidão. Antioquia se tornou um ponto missionário importante. Antioquia ficava distante de Jerusalém e também pelo fato de ser constituída por boa parte de não-judeus, dava a esta igreja uma característica bem diferente em relação ao entendimento que os cristãos judeus tinham em relação a costumes. Nota-se a sua vocação missionária quando foi a partir desta igreja que Barnabé e Paulo são separados e enviados para a primeira grande viagem missionária. Atos 13, de 1 a 3. Em Antioquia, os novos cristãos, estrangeiros, gregos e judeus de fala grega, se viam como judeus vivendo uma renovação de fé. No entanto, os costumes do judaísmo, como parte da cultura dos não-judeus, não foi absorvida de forma natural. Aos poucos, o movimento de crescimento da igreja cristã foi se consolidando, tornando-se independente e rompendo com os limites do judaísmo. Isto trouxe diversos conflitos entre os gentios e gregos convertidos e entre os judeus com relação às tradições, costumes e leis que deveriam ser observados. Uma destas questões se referia à circuncisão que os judeus cristãos estavam exigindo dos não-judeus como novos convertidos. Alguns judeus começaram a pregar entre eles a necessidade da circuncisão para se obter a salvação. Paulo e Barnabé, retornando então da primeira grande viagem missionária, encontram esta situação e tentam enfrentá-la. Mas o assunto acaba sendo levado para os apóstolos e a igreja em Jerusalém. Atos 15, 2.
É na igreja em Jerusalém, com Pedro, Tiago, presbíteros e demais líderes, que acontece uma reunião conciliar para examinar e tratar a questão. Em Atos 15, versículo 5, já de início, vemos que o assunto causava muita perturbação. Vemos em seguida que Pedro toma a palavra e, lembrando-se do episódio em que esteve em Antioquia e ali foi repreendido por Paulo, veja lá em Gálatas, capítulo 2, de 11 a 14, né? E ainda outras experiências que viveu a respeito do que era essencial para a salvação, Pedro então traz uma palavra de conciliação. Em seguida, Tiago também fala e cita o livro de Amós, Amós 9, de 11 a 12, com relação ao plano de Deus estabelecido para trazer salvação, seja judeu ou para o gentio. Algumas recomendações importantes a respeito da conduta são acrescentadas e, por fim, um entendimento em comum é obtido. Estando todos de acordo, decidem as providências então a serem executadas. Paulo e Barnabé deveriam retornar à igreja de Antioquia, levando cartas atestando a decisão tomada pela liderança de Jerusalém. Também seriam acompanhados por Judas e Silas, homens notáveis entre os irmãos daquela igreja de Jerusalém. Estes homens então iniciam a viagem até Antioquia com a maior brevidade possível. Lá são recebidos pela igreja local, fazem a leitura da carta e a igreja se alegra com a decisão. O trabalho na igreja prossegue com Paulo, Barnabé, Judas e Silas no meio deles por mais algum tempo. Quando então Paulo faz o convite a Barnabé para então iniciarem a segunda viagem missionária. Vemos aqui duas igrejas importantes e com diferenças de entendimento. Antioquia tinha características missionárias e uma visão para além de suas fronteiras. Jerusalém, por outro lado, pensava que Jesus voltaria em breve e, portanto, os seus olhos estavam concentrados nesta espera e, enquanto isso, cuidavam das respectivas necessidades sociais e locais ali em Jerusalém. Antioquia estava sendo rejeitada e perseguida por seus rótulos de não praticante das tradições judaicas. E Jerusalém estava sendo encarada como opositora do avanço da missão. Foi necessária disposição para o diálogo a fim de que, no essencial, a igreja permanecesse unida. Destaca-se a partir desta experiência entre os primeiros cristãos ensinamentos importantes. Primeiro, discutir nos espaços adequados um determinado problema. Quando houver necessidade de examinar questões divergentes, o assunto deve ser analisado por líderes reconhecidos na comunidade e sob as prioridades que o trabalho exige. Segundo, disposição para o diálogo. Isto pressupõe tempo para falar, tempo para ouvir e tempo para assimilar a direção que o assunto está exigindo. Vemos no texto que diversos líderes fizeram ponderações à luz de suas experiências e dos ensinamentos recebidos pela palavra, tendo como foco principal a obtenção de uma solução coerente e de comum acordo.
Ponto 3. Saber discernir entre o essencial e o não essencial. Tiago, ao fazer a sua análise, reconhece as diferenças entre o que é marca de cultura, ou seja, tradição específica de um povo, e que para os gentios aquela tradição não trazia o mesmo significado. Percebeu que Deus estava abençoando a todos da mesma maneira e, neste caso, a questão era a circuncisão, né? A questão da circuncisão não era um ponto essencial para a salvação e, portanto, não deveria ser um empecilho para a continuidade da expansão missionária. As lições que esta experiência entre os primeiros cristãos nos ensinam mostra que é preciso um esforço para haver um entendimento. Algumas posições pessoais precisam ser descartadas em favor da prioridade que a obra requer. O título do estudo é sobre uma igreja que concilia, isto significa que o concílio não é o momento que está ocorrendo o debate e o exame das questões. Concílio é o resultado do trabalho. Concílio é a decisão comum que a comunidade entende como fundamental para a vida da igreja e a expansão missionária. Concílio pressupõe aceitar e adotar a nova direção em substituição a entendimentos anteriormente contrários. Que Deus possa nos abençoar e, a partir da experiência dos primeiros cristãos, nós também possamos continuar crescendo e conciliando nossas aspirações com a vontade de Deus. Vamos orar? Santo Deus, a Ti toda a honra e glória. Te rendemos nosso louvor, porque em tudo o Senhor tem sido a nossa provisão. Reconhecemos nossas fragilidades e dependências de Ti. Reconhecemos que por muitas vezes tropeçamos e nossas falhas não alegram o Seu coração. Te pedimos perdão e pedimos que renove nosso coração e entendimento para melhor Te servir. Queremos andar em obediência à Tua palavra e sermos instrumentos nas Tuas mãos, na Tua obra. Ajuda-nos a entender a prioridade do Teu reino e, nas vezes que nossa vontade tentar prevalecer, o Senhor possa nos corrigir e ajudar a ver a direção certa que devemos seguir. Te agradecemos pela reflexão de hoje. Ajuda-nos a viver sempre a te honrar. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Fique com Deus e até domingo que vem.